Bem, então, eu vou dar bom dia aí a todos, principalmente para a Thaís, que hoje ela está aqui para nos ajudar a entender um pouco melhor aí a mineração de processos. Então, desde já, né, eu agradeço a Thaís. Ela pode se apresentar, eu sei que ela tem aí, foi indicação, né, então ela tem bastante experiência com análise de processos, um tema aí que a gente tem começado a ver na disciplina de análise de dados. Então, fica à vontade, Thaís, obrigado aí pelo seu tempo. Imagina, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Então, hoje eu vou falar de uma das tarefas de mineração de processos mais especificamente, a análise de conformidade, mostrando também um pouco de como eu usei a Celonis, a ferramenta da Celonis, para fazer isso. Eu vou começar com uma apresentação bem breve, né, da minha pessoa. Então, né, meu nome é Thaís Rodrigues Neubauer, esse é meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Meu LinkedIn também, fiquem à vontade para me contactar por lá. Eu sou formada em sistemas de informação, fiz um estágio em Amsterdã durante esse período da graduação, e depois fui para mestrado e doutorado também em sistemas de informação, pela mesma unidade da Universidade de São Paulo, né, a IASH. E aí, tanto mestrado quanto doutorado, a minha pesquisa foi realmente já focada em mineração de processos, né? Então, foi quando eu comecei a estudar ali em 2017, que eu comecei a estudar mineração de processos com total dedicação, né, da minha parte de pesquisa. Eu dei aula na FIAP também, tenho alguma experiência ali com engenharia de dados na Serasa, também tive experiência de docência na Terra, nos bootcamps de ciência de dados, e agora estou no Intel, voltei para o Intel, né, então tive ali uma participação de 2021 a 2022, depois saí um pouco do Intel para ir para Bélgica, fazer uma parte do meu doutorado lá. Essa foi uma parte bem voltada à mineração de processos, né? Então, desde 2020, final de 2022 ali, eu dediquei 3 anos, quase 3 anos, somente à minha pesquisa de mineração de processos. E aí, esse foco, né, na pesquisa começa aí nessa visita como pesquisadora visitante na KU Leuven, na Bélgica. E depois fiquei, né, 2 anos aí focada no meu doutorado, agora voltei a dividir a minha pesquisa de mineração de processos com a docência novamente lá no Intel. Bom, então, a minha agenda para essa apresentação, eu coloquei ali um pouco de mineração de processos, eu sei que vocês já têm alguma familiarização, mas vou passar por alguns conceitos da forma como eu vou entendê-los nesse fórum aqui. Vou falar de análise de conformidade, que é a tarefa na qual eu vou focar e mostrar para vocês um caso de aplicação. Então, vou, né, numa terceira parte ali, falar desse caso de aplicação. Qual foi o método utilizado para fazer essa análise? Os resultados, um pouco dos resultados alcançados. Se eu tiver um tempo, se a gente conseguir um tempinho aqui, eu vou mostrar na ferramenta também da Celonis. E depois a gente vai lá para uma conclusão, considerações finais. Bom, então, mineração de processos de negócio, né? Da onde vem isso? Acho que vocês já têm um pouco mais de contexto, mas eu acho sempre relevante a gente olhar para essa imagem aqui do canto inferior direito da tela, porque o processo de negócio ele é desenhado de alguma forma, né? Ou ele é pensado de alguma forma, seja isso oficial, formal ou não, ele foi desenhado por alguém de alguma forma, né? Nem que seja por um conjunto de pessoas que foi fazendo o processo acontecer de uma certa forma. Ele tem um desenho, né, que vem dessa idealização de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas. Mas, como aqui na imagem, né, quando são idealizados caminhos, nem sempre o melhor caminho, ou o caminho que as pessoas acabam usando, é aquele que foi desenhado por esse grupo que fez essa idealização. Então, a mineração de processos tem essa grande característica de olhar para dados para entender como os processos, levar em conta, né, nessas análises, como os processos são realmente executados.
e não só olhando para como eles foram pensados em ser executados. Então, pensando aqui, né, no ciclo de vida de gerenciamento de um processo de negócio, a gente tem a descoberta do processo, a identificação de um processo, e aí, a partir dessa identificação, que a gente consegue fazer uma análise, redesenhá-lo, implementá-lo, monitorar, e aí, se necessário, a gente faz uma nova descoberta, conforme essas coisas vão, né, alterando esse processo. Então, a gente tem algumas formas de representação de um processo, né? Essa forma desse diagrama acima aqui da imagem, que eu comentei dos caminhos, a gente tem um BPMN, então uma forma, né, de representação, que tem ali gateways, né, shore, end, or, também a gente pode encontrar, para determinar como esse fluxo acontece em termos da sequência de atividades que são executadas num processo. E aí o grande ponto da mineração de processos é essa união da análise de processos ao dado que registra a execução desse processo de fato, né? Então, a gente tem um modelo de processo, né, nesse formato aqui, por exemplo, do BPMN, ou um formato de grafo, mas a gente também tem, em alguns casos, o registro dessas atividades, que é o que a gente chama de log de eventos. Então, o evento é esse acontecimento, né, essa execução de uma atividade, de um processo de negócio. E quando a gente registra essas informações de quando essas atividades são executadas, a gente, em algum sistema, né, de informação, a gente consegue ter acesso a essa sequência real de como as coisas foram executadas, e a gente chama isso de log de eventos, né? Um dado estruturado dizendo como que essa execução desse processo está sendo realizada. E a gente tem tarefas em cima disso, né? Partindo do pressuposto que a gente tem um processo acontecendo e o registro dessas atividades em um log de eventos, a gente pode aplicar algumas tarefas clássicas de mineração de processos. Então, a primeira, né, o ponto inicial, em geral, é a descoberta. Então, a partir desse log de eventos, a gente descobre qual é o processo, como que se vê esse processo, como ele realmente está sendo executado na vida real, né? Não nessa idealização, mas realmente a partir desses registros no log de eventos, como que ele está sendo executado. Então, essa é a descoberta. A gente tem ali análise, predição, recomendação e otimização, né? Em cima dessa descoberta desse processo, da análise desses dados descobertos ali, a gente consegue fazer várias tarefas. Por exemplo, identificação de gargalo, em geral, é uma que traz bastante valor. E aí, o que eu vou focar um pouco mais nessa apresentação hoje é a checagem de conformidade. Então, conformance checking é uma tarefa bastante relevante também, que, em geral, em muitos tipos de negócio traz bastante valor, que é quando a gente tem esse processo normativo, né, quando a gente tem essa formalização da idealização de como o processo deveria ser executado, a gente pode comparar essa versão de como ele está realmente sendo executado com como deveria ser executado, ou como foi desenhado para ser executado. E aí, as ferramentas de mineração de processos hoje são diversas. Eu já vou ali para as perguntinhas. Podem mandar, tá, as perguntas aqui no chat, eu vou tentando responder. Então, a gente tem várias ferramentas. Eu sei que vocês já conheceram um pouco da Disco, da Fluxcon. Ela é uma ferramenta mais acadêmica. Ela não tem tantas facilitações para uma aplicação no mundo corporativo, mas ela faz essa parte da descoberta e análise inicial do processo de uma forma bastante simplificada, então vale bastante o conhecimento dessa ferramenta, tá? Aí a gente tem a Apromore, que vai um pouco nessa linha também. A Apromore, nos últimos anos, tem um movimento de ser mais corporativa, menos acadêmica, mais corporativa, então
permitir, né, integração com alguns tipos de sistema, permitir uma carga de dados mais significativa, mas ainda a Celonis é globalmente a maior empresa que propõe uma solução de mineração de processos, né? Então, eu tive algumas interações com a Celonis, fiz alguns projetos como consultora, e também algumas das certificações que eles disponibilizam. Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa. Ela tem bastante foco em integração e em realmente conseguir colocar essa mineração de processos dentro de empresas de grande porte, principalmente. Sobre a pergunta aqui da Patrícia, sim, quando a gente monta, né, um mapa do processo, depende bastante da representação que você está usando para visualizar esse processo que foi descoberto, tá? A gente tem métricas, quando a gente gera um modelo desse tipo aqui, primeira imagem aqui no lado direito da tela, nesse formatinho, a gente sim está descartando, muito provavelmente, a maior parte das vezes que a gente usa essa representação, a gente acaba não representando a completude dos dados que foram encontrados, que podem ser encontrados no log. Então, tem algumas coisas ali que não vão conseguir seguir esse fluxo. E aí a gente tem medidas para dizer o quanto essa representação, então esse modelo de processo em BPMN, está cobrindo do que é visto no log, e o quanto esse comportamento permitido por esse modelo existe no log também, né? Porque dependendo de como você monta aqui, de repente você não tem exatamente a mesma sequência seguindo esse modelo aqui. Tem métricas, tá? Tem algumas fitness, generalização, a gente tem algumas métricas para fazer esse cálculo, né, de como que as coisas estão se relacionando, mas também eu vou mostrar um pouquinho mais para frente desse caso de uso aí de análise de conformidade. O primeiro passo é a descoberta do processo. E aí, na Celonis, você consegue gerar um mapa, né, um DFG, que a gente chama, que é Direct Follow Graph. Esse DFG, você consegue ver todas as transições que aconteceram, né, se você usar a ferramenta com todas as arestas possíveis e todos os nós possíveis, desse grande mapa de todas as transições que aconteceram, você consegue fazer uma diminuição também da quantidade de atividades e quantidade de arestas que você está vendo, né, quantidade de transições, e aí, enfim, dá para fazer uma análise também de desvios, né, de quantas vezes desvia de uma certa forma, mas a gente vai falar bastante de desvio hoje com essa parte da análise de conformidade, tá? Bom, então, vou entrar nessa questão da análise de conformidade em si. Então, o que é a conformidade em uma execução de processo? Eu fazer essa comparação do log de eventos, né, o que está no log de eventos representado, e um processo, um modelo de processo. Esse modelo de processo, como eu comentei, ele pode vir de uma idealização, de um modelo normativo, então é a norma que deveria ser seguida, né, como ele foi desenhado para ser executado, e também pode vir de alguma parte dessa mineração, alguma parte dessa descoberta do processo. Vou falar um pouco disso também com a Celonis, mas a gente pode pegar as variantes, né, os casos de execução, os exemplos de execução mais comuns e usar eles para definir esse modelo normativo, esse modelo da sequência de atividades que deveriam ser executadas naquela ordem específica, daquela forma específica, tá? Então, o caso de aplicação que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o caso de um artigo publicado por mim, a professora Renata e meus orientadores, que teve como objetivo aplicar a mineração de processos, em específico, análise de conformidade, no contexto de processos de administração pública, para promover transparência desse processo.
de forma que esses processos possam ser mais facilmente verificados e auditados por nós cidadãos, né? Não só para quem está diretamente envolvido nesse processo. O primeiro grande desafio nesse tipo de situação de análise de conformidade é exatamente esse acesso ao modelo normativo, né? A como o processo foi desenhado, como ele deve ser executado, o que é esperado de como ele deve ser executado. Em mineração de processos, em geral, a gente também tem uma limitação clara e bem óbvia desde o início, que eu preciso ter um log de eventos. Né? Eu preciso ter o registro da execução das atividades do processo para poder aplicar mineração de processos. Mas, enfim, isso é para a área em geral, né? Partindo desse pressuposto de que isso está disponibilizado, para fazer análise de conformidade em específico, a gente ainda precisa de mais uma parte, que é exatamente essa questão do modelo normativo, né? Do modelo para ser comparado ao que realmente está sendo executado. Então, nesse caso, né, que eu estou trazendo para vocês, que a gente fez esse estudo lá em 2022, 2021 para 2022, a gente pegou esse conjunto de dados disponibilizados pela Anvisa. A Anvisa é uma organização governamental que disponibiliza bastante repertório de como os processos deles são executados. Então, aí fica um parênteses também de um elogio assim a essa organização, né? Eles realmente fazem um esforço de compartilhar essas informações. Tem diversos logs de eventos, tem diversas informações sobre a Anvisa, então convido a quem também se interessar, dar uma olhadinha lá no dados.gov. É uma plataforma bem interessante, tá? Acho que o Brasil tem essa característica de digitalização bastante forte perante a diversos países, assim, a gente compara, inclusive, países de primeiro mundo, né? Chamados de primeiro mundo, europeus, a mineração de processos é muito forte na Europa, mas a gente aqui tem uma digitalização bem interessante para, enfim, para diversas áreas, mas para mineração de processos em específico, gosto de fazer essa parte positiva, né, elogiar essa parte positiva aí de uma organização governamental do nosso país. Então, esse conjunto de dados da Anvisa é um dos vários que eles disponibilizam, eu peguei esse como exemplo, e tem agora uma versão já mais atualizada, então eu tinha ali, né, no artigo, vocês vão ver lá que tem o link para a versão de 2021, mas também já foi publicado novas versões, e agora o endereço mudou um pouquinho também, eu também deixei ali disponibilizado para quem tiver interesse em acessar essas novas versões. O que eu vou mostrar aqui para vocês são os resultados com essa versão de 2021 que eu trabalhei, mas eu já olhei essa semana e está bem semelhante, tá? A estrutura, de como eles disponibilizaram os documentos, a estrutura dos documentos e a estrutura do log também. Então, aqui, nesse caso, eles disponibilizam dois recursos, né? Dois arquivos. Um PDF que descreve esse processo do ciclo de vida da análise de petição de produtos para a saúde e o log de eventos em si, né? Então, um arquivo CSV no qual uma tabela, né, um conjunto de dados estruturado, na qual a gente tem ali as informações de como essas atividades relativas a esse processo são executadas, né? Quando elas foram executadas, a identificação de cada caso, de cada petição e como que isso se deu. Então, em termos de recursos, né, para esse trabalho, a gente usou esses dois recursos disponibilizados para esse processo de negócio, que é o log de eventos. Então, como eu disse, um conjunto de dados estruturado, né, com 3 colunas. Aqui é o identificador, né, a primeira coluna é o identificador da petição, o identificador do nosso caso, né, nesse contexto, da instância desse processo. O descritivo, o nome da atividade, né, o identificador da atividade executada e quando a atividade foi executada. E o modelo normativo
a gente tem essa imagem extraída do PDF que explica esse processo de negócio. Então, mostra aqui uma sequência dessas atividades. Então, essa é uma atividade que aparece aqui, né? Fila de análise, análise, né? Então, da fila deveria entrar para análise em andamento. Existem algumas ocorrências dessa exigência, se houver, né, alguma necessidade nesse sentido, e aí análise do cumprimento dessa exigência, finalização do processo, né? Então ele é finalizado, e aí podem ter recursos, e aí ele é novamente finalizado, e a gente tem algumas atividades de sobrestado, são atividades extras, né, que podem acontecer em qualquer momento desse processo. E aí, qual que foi o método que a gente aplica, né, nesse tipo de situação? E para esse estudo, o que a gente fez? Então, eram 150 mil casos, com 674 mil eventos. Então, percebam que tem ali em torno de quatro eventos por caso, né? Pouco mais de 4 eventos por caso. Então, por exemplo, olhando aqui, né, se a gente não passa por essa exigência e cumprimento da exigência, a gente tem a fila de análise, análise e finalização. Então, assim, a gente consegue perceber uma finalização, de fato, desse caso, né, desse processo, em 3 atividades. Então, uma média ali de 4 atividades, um pouco mais de 4 atividades, significa que, assim, essa somente fila de análise, análise e finalização acontece muito pouco, como é de se esperar. Não, em geral, né, a vida mostra que a gente tem bastantes etapas para cumprir, não é, em geral, não é da forma mais simples, mas o ponto aqui é que a gente, então, tem esse CSV e esse documento descritivo. Do documento descritivo, a gente extrai esse modelo normativo, né, a gente assume aquele desenho ali que vem nesse PDF como o nosso modelo normativo, modelo com o qual a gente vai comparar o nosso log de eventos. E aí a gente tem uma análise descritiva, a gente pode aplicar, né, uma descoberta automatizada desse processo, e aí a gente faz essa análise de conformidade usando a ferramenta industrial da Celonis. Patrícia, há um número máximo ou mínimo de etapas para integrar o modelo? Não, não temos um número mínimo. Em geral, são várias atividades. Não participei de nenhum projeto, nenhum processo de negócio que eu tenha analisado. A gente tem poucas atividades. Em geral, a gente tem bastantes atividades. Esse até que é um modelo, um contexto, né, de modelo de processo bastante simples. Mas, em geral, a gente tem algumas dezenas de atividades. Me disse, eu respondi também. Qualquer coisa, coloquem mais perguntinhas ali. Bom, então, desse modelo normativo, né, que eu comentei com vocês, na ferramenta da Celonis, a gente gera uma versão BPMN, né, um desenho desse entendimento. Então, notem que esse PDF, né, nesse PDF, o jeito que está desenhado aqui, a gente poderia entender esse fila análise, análise e exigência como sempre ocorre. Mas, na verdade, no documento é dito que nem sempre a exigência existe. Nem sempre é solicitado algum tipo de exigência para que seja feito esse cumprimento de exigência. Então, por isso que aqui no modelo, se vocês perceberem, a gente colocou um shore, né, um gateway do tipo shore, ou seja, eu posso passar por esse lado ou por esse, né, eles são exclusivos, se eu passo por esse, eu não passo por esse e vice-versa. E aí a finalização. Então, essas duas atividades aqui ficam como opcionais, mas uma vez que a exigência é registrada, a análise de cumprimento dessa exigência também precisa ser registrada. Aí a gente tem finalização, e temos também
uma outra parte aqui que são aquelas outras etapas, né? O sobre-estado e o sobre-estado Anvisa e sobre-estado externo, e o recurso também, né? O recurso também é uma fase ali posterior que não necessariamente precisa ser executada para o processo ser finalizado. Então, a gente fez esse mapeamento, né? Essa consulta ao PDF, essa extração desse conhecimento em formato de um processo de negócio normativo, e aqui acho que vale a chamada de atenção para o ponto de que isso é uma interpretação, né? Então, quando a gente está num contexto de mineração de processos, aplicação real, com um cliente, com um parceiro de negócio, com uma empresa real, a gente precisa fazer validação com as pessoas que estão envolvidas nesse processo, para entender se esse processo desenhado da forma como a gente está fazendo faz sentido, né? Se não teve alguma perda de informação ali. E aí, os resultados, então, fazendo toda essa comparação, que resultados a gente chegou? Então, primeiro, na ferramenta da Celonis, existem algumas facilitações bastante importantes, bastante significativas em relação à análise desse processo. Então, a Celonis, logo que a gente cria uma análise, a gente consegue ver alguns dados básicos sobre um processo. Por exemplo, a quantidade de casos por dia, um gráfico ali de todo o período analisado, quantos casos, né, uma quantidade de casos por mês também, quantidade de eventos por dia, quantidade e o throughput time, né? Então, quanto tempo na média esse caso, cada caso desse processo, cada instância desse processo demora do seu início até o seu fim. Então, nesse caso aqui, da atividade fila de análise até a atividade de finalização, tá? Eu já vou mostrar para vocês na Celonis um pouquinho mais sobre isso, mas para né, nesse contexto, esses eram os resultados principais em relação a essa análise inicial já do processo. Esse Happy Path, que a Celonis também facilmente disponibiliza em suas análises, quantos por cento dos casos passaram pelo caminho mais simples. Então, em termos de... Aí tem uma certa inteligência ali da Celonis de como identificar qual é esse Happy Path, mas é o caminho que termina com menos tempo e que é mais simples em termos de quantidade de atividades e também transições entre elas. Então, olha só, esse Happy Path é exatamente aquilo que eu comentei com vocês, né? A fila de análise em andamento e finalização. Isso acontece em 43.741 dos 150 mil casos. E esse Happy Path, né, essa versão, essa variação do processo que segue somente essas 3 atividades, e em geral, né, na média, tem um throughput time, então um tempo de processo, né, do seu início ao fim, de 280 dias versus 434 dias dos outros que não seguem esse caminho aqui, tá? Na Celonis também, esse é o tipo de visualização padrão, né, que você gera nas primeiras análises, a partir de um processo de negócio. Então, esse grafo aqui que eu falei com vocês, né, esse grafo ele tem nos seus nós as atividades, e arestas são as transições de atividades, né, então eu tenho essa fila análise, e aí em 92 mil casos, 742 mil casos, a gente vai dessa atividade fila de análise para a próxima, né, atividade, sendo a análise em andamento. Aqui, percebam que a gente está vendo, né, uma versão desse grafo com 100% das atividades. Essa ferramenta permite que você mexa aqui nessas atividades e aí nessa quantidade de atividades que é mostrada no grafo, e aí você consegue ter uma simplificação. Essa simplificação sempre vai levar em conta o que mais acontece. Então, se você diminui a quantidade de atividades que você está mostrando aqui, ele vai mostrar as N atividades mais comuns, conforme ele vai, né, tirando
conforme você solicita. E as conexões, mesma coisa, tá? Aqui a gente está mostrando só 57% das conexões, ou seja, se a gente coloca todas as conexões, todas essas relações de uma atividade foi diretamente seguida por outra, a gente vai ter um grafo bastante mais complexo. Eu trouxe até aqui para vocês, é esse gráfico, quando a gente coloca todas as atividades com todas as transições. Então, percebam, um grande ponto aqui da mineração de processos é, mesmo com um processo de negócio com poucas atividades, esse processo não tem muitas atividades, e mesmo assim, em geral, a gente tem uma grande variação de formas, de sequências nas quais essas atividades são executadas. E é aí o desafio, né, de mineração de processos, vem daí toda essa área de analisar esses dados, porque em geral a gente não tem esse happy path, né, acontecendo, em geral a gente não tem uma visualização tão simples assim de todas as formas como esse processo é realizado. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui também, em termos da ferramenta, né, de possibilidades, por padrão, ela mostra, então, essa quantidade de casos que passaram por essa transição, nos quais essas atividades aconteceram, mas a gente também pode configurar ali de uma forma que a gente veja o tempo que se passou entre essas atividades, por exemplo, né? O tempo que passou do registro da atividade de fila de análise até o registro da atividade de análise em andamento. Então, em média, essa área extra significa assim, 156 dias. Né? Então, só para sair da fila de análise e começar a ser, de fato, analisada, em média, a gente tem esse tempo. E aí, só nessa visualização, a gente já consegue fazer, por exemplo, identificação de gargalo. Né? Então, a gente já consegue ver que de sobreestado externo para finalização, a gente tem um gargalo relevante, além desse próprio, né, de sair da fila de análise e entrar para análise. Então, esse tipo de visualização a gente já consegue fazer análises assim. Então, esse é o completo que eu comentei com vocês. E aí, falando de análise de conformidade, né? Então, olhando para aquele modelo de processo que a gente desenhou, né? Esse daqui, esse modelo de processo derivado ali do que foi descrito no PDF, a gente tem essa primeira visualização na Celonis, que é quantos por cento dos casos estão estão em conformidade com esse processo, desenhado dessa forma, com esse modelo de processo normativo. Então, nesse caso, desse conjunto de dados da Anvisa, lá em 2021, a gente tinha essa conformidade de 30%, ou seja, 70%, 71% dos casos não passavam pelo que era, não tinham registro, passando pelas atividades da forma como foi descrita que o modelo deveria ser executado, né, previsto que ele execute, segundo o processo de negócio, descrito lá no PDF. Então, a gente já tem esse primeiro resultado. Eu já vou mostrar para vocês lá na Celonis como isso essa parte de análise é rápida de ser feita. E aí, enfim, casos conformes versus os não conformes, a quantidade de violações. E a Celonis permite que você faça uma lista de violações permitidas. Então, de repente, né, tem algumas violações ali que não são problemáticas. E aí, ao invés de mudar o seu modelo de processo normativo, para acomodar esse tipo de coisa, você pode só adicionar ali a lista de violações permitidas. Então, só para trazer aqui para vocês um pouquinho, naquela ocasião, né, de análise, a gente percebeu que essa lista de violações, a mais comum era a análise em andamento como atividade inicial. Então, a gente tem algumas opções, né? Ou essa entrada na fila não foi registrada. Então, em termos de ações reais, né, para o processo, para a empresa, para a corporação, para o contexto onde isso está sendo realmente executado, a gente pode ir para um caminho de verificação de por que essa violação está acontecendo, e aí pode ser exatamente essa questão de nem sempre
esse registro é realizado, por exemplo, e aí pode mitigar-se essa questão e realmente fazendo alguma ação no sentido de não permitir que esse registro seja esquecido ou não seja feito. Uma outra possibilidade é que realmente existe algum outro caminho de pedir uma análise. Então, a gente sabe que pode ser que, na verdade, seja um outro caminho mesmo que não está sendo oficialmente colocado. Então, será que tem alguma forma de conversar com alguém diretamente e pular um pouco dessa fila? Pode ser uma situação, né, um pouco mais grave, não só de um esquecimento de um registro, mas sim de realmente não, o processo não está sendo seguido como deveria. A segunda mais comum ali era a finalização seguida por uma análise. Então, o processo foi finalizado, não aconteceu nenhuma outra atividade do tipo recurso, alguma coisa que justifique ela voltar a ser analisada novamente. Pode ser só que esse recurso não foi registrado, mas porque, né, essa atividade que dispara uma reanálise não foi registrada, é uma coisa que pode ser investigada. E aí a gente tem alguns outros ali, né? Cumprimento de exigência, sem o registro de uma exigência ter sido feita, análise de cumprimento de exigência, seguido por uma análise em andamento, que não estava previsto, se isso de fato for algo permitido, previsto, a gente pode ou alterar o modelo de processo, ou colocar essa violação na lista de violações permitidas. E a finalização executada como atividade inicial. Então, essas foram as 5 mais comuns aí, né, com essas quantidades de casos relacionados a elas. Assim, agora vou mostrar para vocês, antes da gente ir para as considerações finais, parar aqui o meu compartilhamento. Eu vou compartilhar com vocês a tela da Celonis mesmo, para tentar ilustrar muito rapidamente como que a partir de um modelo normativo a gente faz essa análise de conformidade. Então, vou voltar aqui um pouquinho. A Celonis tem uma parte não tão simples de integração de dados, né? É complexo dizer que ela não é tão simples, porque eles exatamente tentam simplificar. Mas qual que é meu ponto de não ser tão simples? A Celonis facilita muito a integração, né, a coleta desses dados, trazer esses dados para dentro da Celonis, quando você tem, por exemplo, um SAP, um CRM significativo, né, de peso e de padrões bem definidos na indústria, como o SAP. Ou Salesforce, por exemplo. Mas a grande questão é, quando você tem um CSV, você precisa passar pelas mesmas etapas de construção de um modelo de dados para fazer a análise nessa ferramenta. Então, basicamente, aqui em Data, a gente precisa subir esse CSV, né, fazer esse upload de CSV, construir um modelo. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Vou abrir uma outra tela aqui. Ele está carregando aqui. A gente precisa fazer, então, vou abrir aqui esse da Anvisa com vocês. A gente precisa criar data jobs para fazer esse upload de arquivos ou conexão com qualquer outro banco de dados, CRM, algo desse estilo. E aí você precisa criar o seu data model. E então, tem essas etapas, tá? Eu não vou passar muito detalhe aqui com vocês, acho que isso vocês conseguem fazer através dos passo a passo que a Celonis mesmo disponibiliza. Se vocês tiverem alguma dúvida, me acionem, tá? Eu posso fazer outras sessões com vocês para a gente falar mais especificamente sobre essa parte.
Mas o ponto é, você cria esse modelo, né? Como que os seus arquivos se comunicam. Então, na Celonis, a gente sempre precisa ter uma tabela, né? Um documento que tem a lista dos casos e os atributos relacionados aos casos. E aí a gente pode ter a tabela de atividades, que é a tabela na qual a gente diz, para esse caso, essa atividade foi executada nesse período do tempo, né, nesse timestamp. E aí você pode ter esses atributos da execução do evento. Então, por exemplo, o custo relacionado, quem executou, né, o recurso executar, que foi usado para executar, a gente estaria nessa tabela. Atributos de caso seriam, por exemplo, o nome da pessoa que fez a requisição da petição lá da Anvisa, por exemplo, tá? Então, esse atributo de quem abriu esse pedido na Anvisa não é um atributo do evento, é um atributo do caso, né? Da instância do processo, da petição, nesse caso aqui da Anvisa. Então, a gente sempre tem pelo menos essas duas, e a gente tem que dizer como que a gente relaciona essas duas. Então, aqui nesse caso, é pelo num expediente petição, que é o identificador do caso. E depois que a gente faz isso, a gente precisa ainda, né, apesar de você ter feito upload do seu arquivo já CSV, a gente também precisa fazer o data load. Então, carregar nesse modelo de dados que você criou, nesse data model na Celonis, você precisa carregar os dados de fato. Então, ele vai fazer o carregamento em um modelo de dados dos seus dados do CSV, tá? Feito isso, a gente tem, então, esse modelo Anvisa. Então, aqui no meu era Anvisa Prod Saúde, né? Eu tenho até um outro modelo aqui também, mas eram alguns testes, né, realizados. Então, aqui, ó, 825 linhas foram carregadas, aqui uma outra quantidade, né? Eram alguns testes diferentes ali de versões desse mesmo log. Feito isso, deixa eu apresentar a outra tela aqui. Então, essa do estúdio. Quando a gente vem aqui em estúdio, na Celonis, a gente pode criar um novo pacote. Então, eu criei aqui um pacote Anvisa. E esse pacote, a gente pode criar análises, né? A partir desse pacote aqui, a gente consegue criar uma análise. A análise que eu criei aqui, então, foi essa de análise de conformidade. E nessa análise, nesse painel que eu criei, eu coloquei algumas tabs, né? Algumas opções aqui na análise. Então, a gente pode editar essa análise. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente propõe aqui uma edição de análise, a gente pode, por exemplo, adicionar um tipo de aba, tá? Para essa análise. A gente pode criar essa aba vazia aqui, que a gente pode ir colocando componentes. A gente pode criar, por exemplo, essa Process Overview, que é exatamente aquela já inicial que eu mostrei para vocês na apresentação. Então, aqui só um parênteses, né? É uma versão diferente desse log, tá? Então, não vai bater com a apresentação, que era um contexto mais especificado, filtrado já, como é descrito no artigo publicado, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é tão simples quanto abrir uma análise, uma vez que os dados já estão carregados lá, você consegue fazer, então, essa criação dessa análise, selecionar lá o data model que você carregou os seus dados bonitinho, e aí criou essa análise, eu venho aqui, ó, em Process Overview, e ele já cria toda essa análise, todas essas partes de análise desse processo para a gente, tá? E, de novo, assim, tão simples quanto clicar aqui em adicionar uma aba e Process Explorer, e aí vai ter aquela visão que eu comentei com vocês do grafo, né? Então, olha só como com menos atividades a gente tem aquele caminho feliz, né? Aquelas 3 atividades são descritas de fato no PDF como a sequência mais simplificada do processo. E aí, se a gente aumenta aqui a quantidade de atividades, a gente chega nessa versão completa em termos das quantidades de atividades. E aí, olha só,
posso diminuir, vou mostrando, né, cada vez menos das atividades menos comuns, e aí até que, né, chega naquela visão lá inicial, que são só as atividades realmente mais comuns. Conexões, mesma coisa, né? Se a gente adiciona todas as conexões existentes nesse log de eventos, a gente tem um desenho bem mais complexo de entender, e a gente pode né, fazer alguma coisa no meio do caminho ali para entender quais são as variações em termos de cada vez que a gente vai adicionando um pouquinho mais de complexidade. A gente também consegue fazer uma análise de case, né, olhar para cada um dos cases, então, só para mostrar para vocês, vocês vão ter uma coisa em termos de tabelas, e também consegue, nessa nova aqui, ó, só para mostrar para vocês podem ter uma análise de variante. Então, nessa análise de variante, a gente consegue ver o processo, deixa eu dar um zoom aqui. Então, um minuto. Deixa eu tirar esse. Ok. Se a gente sair dessa visão de edição, a gente consegue fazer uma visualização de todas essas abas que a gente criou, mas o que eu quero mostrar para vocês é essa das variantes, tá? Vocês conseguem fazer uma seleção aqui de quantas variantes vocês querem visualizar desse lado. Então, a forma do grafo é igual à do explorador de processo, mas aqui a gente consegue fazer essa visualização por variante. Então, variante é uma sequência específica, né? Então, a variante mais comum é aquela, né? A fila da análise e finalização. Se a gente pegar a segunda, a gente pode selecionar só a segunda mais comum, tá? Também, a gente pode selecionar cada uma das variantes mais comuns e verificar. Então, a segunda mais comum é fila de análise, finalização e volta para análise. Percebam aqui, sem ter nenhuma atividade ali que diga, foi feita uma nova exigência, um recurso, alguma coisa aconteceu, tá sendo voltando diretamente para análise em andamento, que é uma das não conformidades que foram encontradas, né? E aí, enfim, terceira variante mais comum, vocês podem explorar um pouquinho mais de cada variante nesse tipo de visão. Voltando aqui para... Então, o que eu queria mostrar aqui nessa primeira parte da Celonis é que é realmente muito rápido de criar primeiras análises aqui na Celonis, tá? Essa é a grandíssima vantagem da Celonis, inclusive em termos de análises bem facilitadas, com bastante informação interessante, né, como throughput time, as atividades que mais acontecem, então isso aqui é uma ideia de quase que um gráfico de bolha, né, para dizer quanto maior a atividade aqui representada, mais vezes ela aconteceu. Então, enfim, bastante informação já sobre o processo dá para tirar por aqui. E em termos de análise de conformidade, só para mostrar para vocês, ela é criada tão simples quanto, né, criar uma nova análise de conformidade, e aí ele vai pedir para você ou desenhar um processo, ou carregar um arquivo que tenha um processo desenhado, ou você também pode fazer a partir essa análise a partir das variantes, né? Essa análise de variantes aqui, você pode definir que o seu modelo de processo normativo são as 3 variantes mais comuns, por exemplo, tá? E aí você gera, a Celonis gera essa visão aqui do processo de negócio em BPMN a partir das variantes, se você solicitar também. Então, também tem essa facilitação. Aquela análise que eu mostrei para vocês lá no slide, né? Então, aqui, lembrando novamente, é um conjunto de dados um pouquinho diferente, então por isso que os valores não batem exatamente, mas são os mesmos tipos de resultado, né? A finalização seguida por análise em andamento, cumprimento de exigência, então aqui mudou um pouquinho a ordem e os valores, mas é o mesmo tipo de informação que é fornecida,
de novo, somente definindo esse processo normativo, né, para Celonis, ele já faz isso tudo automaticamente. E aí, olha só que rápido e facilitado também, né? A gente pode visualizar os casos que estão nessa violação e adicionar, por exemplo, essa violação à lista de violações permitidas. Uma vez feito isso, então, olha só, essa violação não aparece mais aqui, a conformidade dos casos sobe, né, porque era uma violação bastante comum que a gente permitiu, e aqui na lista de violações permitidas a gente consegue ver essa violação e remover dessa lista também, se for o caso. Acho que era isso que eu queria falar com vocês hoje. Passei assim, bem rapidamente, uma ideia geral ali da ferramenta. Mais especificamente, quis trazer uma tarefa um pouquinho diferente. Espero que tenha ajudado aí a deixar um pouquinho mais claro algumas coisinhas de mineração de processos e algumas das tarefas, como que a gente pode, né, trabalhar. Deixa eu só voltar na minha apresentação ali, só para mostrar mais um slidezinho para vocês, que eu acho que é bem importante. A gente falar de uma coisa bem relevante, tá? Então, com esse trabalho, a gente, em termos de negócio, mostrou que a gente consegue promover transparência na ideia de ter uma participação mais ativa dos cidadãos. A partir disso, a limitação, de novo, gente, não esqueçam, por favor, que a limitação da mineração de processos em geral é a gente ter um log de eventos, né, ter esse registro das atividades, e nesse caso da análise de conformidade, ter um modelo normativo, ou pelo menos algum tipo de informação para a gente derivar esse modelo normativo, fazer essa comparação. E aí a contribuição é realmente essa demonstração das vantagens, tanto para os próprios funcionários quanto para os cidadãos, e incentivar o registro e a disponibilização dos dados, né? Acho que aí essa parte de incentivar o registro é um grande ponto para mim atualmente sobre mineração de processos. Assim, uma área que é possível trazer bastante valor, mas precisa desse pontapé inicial da gente registrar essas atividades. Eu acho que isso é um grande ponto. Obrigada, gente, pela audiência, por me ouvir falar por 1 hora. Muito bom, eu acho que, assim, não combinamos, mas ficou bem complementar essa parte de conformidade nova, assim, eu acho que eles não viram, a não ser que viram numa outra disciplina que eles têm de processos, mas não é aqui, né, aqui o maior interesse é a análise, então você trouxe essa análise que é um pouco diferente, e trouxe o Eduardo, ele estava falando de outra ferramenta, então você trouxe de volta Celonis aí, porque era o interesse, né, para eles conhecerem também a ferramenta e a partir da semana que vem eles terem mais mão na massa mesmo, né, oficina, então foi muito complementar. E aí, pelo que eu entendi, aquele ciclo que você mostrou de conhecer, né, acho que muita empresa nem conhece, às vezes nem tem no sistema, mas vamos supor que está no sistema, né, a ordem, e ela primeiro descobre, né, talvez ela nem tenha ferramenta para isso, facilita muito. Aí toda aquela análise, redesenhar e até monitorar o que você mostrou ali, a Celonis faz isso, né? Que você pode ficar ali fazendo a gestão, mudou o que acontece, mas aí você teria que colocar novos dados para reanalisar o que se melhorou, né? Algum tipo de alteração, né? E aí tem uma pergunta também da Patrícia perguntou bastante, que é se dá para colocar peso nas etapas. Por exemplo, Sim. 3 possíveis caminhos, você fazer algum tipo de peso. No final. Pela Celonis, do que eu conheço da ferramenta, não. Mas existem algumas formas de fazer todas essas tarefas com, por exemplo, a PM4Py, que é uma ferramenta em Python, né, uma biblioteca Python para a gente fazer mineração de processos. Então, com ela, você conseguiria colocar os pesos, envolvendo ali uma versão um pouco diferente das análises pré-prontas, né? Mas pelo que eu conheço da Celonis, a gente não conseguiria, não, colocar peso. Pode usar o Python. Se quiser um TCC, já tem um caminho. Exatamente. Com certeza. Tem muito dado, né, para testar algumas coisas. E aí, outra coisa nova que você trouxe aqui foi essa ideia de variantes, né? Sempre mostra um processo
bonito, e depois o processo real, que é um... Uhum. Eu entendo te recortar, que acho que foi também uma das perguntas, né? Recortar o que não é muito frequente para concentrar no que está. Mas aí não é o caso. Os não frequentes são talvez aonde tem que ter atenção, que às vezes é um que é um outlier. A análise é tanto no menos frequente. Eu acho que depende bastante do interesse da empresa. O que em geral acontece vamos focar primeiro no que é mais volumoso. Então, se tem algo volumoso que é problemático, o foco vai para esse lugar. Mas entender os outliers também é importante no sentido de não deixar eles ficarem volumosos, né? Então, às vezes, é um sinal de um começo de um problema. Ele ainda não está volumoso, mas ele pode vir a estar em algum momento, se aquilo não for barrado de alguma forma. Então, a gente fala muito em mineração de processo nesse desvio, né? Então, às vezes, o desvio acontece por uma percepção, inocente ou não, de quem está executando esse processo de uma forma mais fácil de fazer, de uma forma mais rápida de fazer, Pode ajudar, né? de alguma vantagem tirada ali de fazer dessa forma diferente do que foi esperado. E, de novo, nem sempre é malicioso isso, mas acaba acontecendo. É bem aquela imagem ali, né, do parque, a gente corta o caminho. É por muita maldade? Lógico que não, mas facilita de alguma forma a execução da coisa. Então, precisa entender por que esse caminho está sendo feito, cortado daquele jeito, e às vezes, inclusive, faz sentido. É assim que a gente descobre uma melhoria no processo. Então, poucas pessoas estão fazendo, porque foram poucas que identificaram essa forma mais facilitada de fazer, e de repente isso pode até entrar no modelo normativo. Então, é isso, os outliers podem, né, ser bem positivos e bem negativos, então sim, precisam de atenção, mas em geral eu acho que as empresas vão para o que é mais volumoso. E a última pergunta, mas até se alguém quiser fazer pergunta, eu vou ter que parar depois um minuto para ver se as pessoas querem participar. Mais uma última, é muita curiosidade, né? Você já trabalhou com sem dados? Então, por exemplo, teve um aluno que está fazendo conformidade, assim, grosso modo, né? É um TCC, de um documento, por exemplo, diretrizes para uma regra, uma resolução criada. Então é texto, né? É um pouco diferente. Então fez a comparação por texto, pegou a palavra-chave e procurou. Então, isso daria para encaixar numa análise de processo, mesmo sem dados, ou você tem que construir mesmo dado para tirar proveito, melhorar? Eu acho que pode ser complementar. Então, tem bastante movimento na academia, né? Não só na academia, no mercado também, mas nesse mundo de mineração de processos, tem um movimento bastante grande em incluir dados não estruturados, incluir outras fontes, inclusive meu doutorado é sobre isso também, é sobre como a gente inclui mais informação de outras fontes nesse processo, né, na representação desse processo para aplicar os algoritmos. Mas essa parte de estruturada, então estruturar em algum momento para conseguir usar desse arcabouço de técnicas de mineração de processos, em algum momento precisa acontecer. Acredito que dá para fazer uma simulação, né, para gerar esses dados e aí aplicar esses algoritmos, mas esses algoritmos estão todos pressupondo um dado estruturado. Então, em algum momento, precisa ser feita essa estruturação para poder usar dessas técnicas. Ah, não, ótimo. Não, você até falou de uma outra também disciplina ainda, simular, que a gente vai ver. Eu Uhum. agradeço bastante, só para não passar em branco aí, se alguém tem alguma dúvida, acho que alguns participaram no chat, que foi bom, né? Algumas perguntas, mas alguém falar algo, dúvidas, só corações ali. Davi estava on. Sim. Se vocês tiverem alguma outra questão também, quiserem falar mais sobre qualquer outra dessas partes ali que talvez a gente não tenha tido tempo, fiquem à vontade para me mandar e-mail, me acionar no LinkedIn, enfim, estou disponível. Bom, acho que foi ótimo. Depois eu pego o feedback deles e te mando. E Tá também a gente fica aberto aí para outras conversas, né, no futuro. ótimo, Eu vou, obrigada. vou parar de gravar e aí